Alô amigos de Memórias do Rádio, aqui está nossa primeira pílula, escrita por Indalécio Alves e narrada por vozes da inteligência artificial. Você que nos acompanha, sabe qual foi o primeiro registro sonoro da humanidade e quem conseguiu realizá-lo? Se você não sabe, senta, que lá vem história. A primeira música gravada da história foi Au clair de la lune, gravada pelo inventor francês Edward Léon Scott de Martinville em 9 de abril de 1860. Essa gravação foi feita em um dispositivo chamado de fonoautógrafo, que não era capaz de reproduzir o som gravado, mas sim apenas visualizá-lo em forma de ondas sonoras em um rolo de papel. Portanto, embora tenha sido a primeira gravação de som da história, Au clair de la lune não pôde ser ouvida como uma música gravada até que uma equipe de cientistas franceses realizou uma restauração digital da gravação em 2008, tornando-a audível pela primeira vez em 148 anos. Sobre o inventor do fonoautógrafo, podemos dizer que Edward Léon Scott nasceu em Paris, na França, em 25 de abril de 1817 e faleceu em 26 de abril de 1879 em Courbevoie, também na França. Sobre a canção, Au clair de la lune é uma canção tradicional francesa do século XVIII. Seu compositor e letrista são desconhecidos. Sua melodia, simples, é frequentemente ensinada a iniciantes no começo do estudo de um instrumento musical. A letra da música é a seguinte: À luz do luar, meu amigo Pierrot, empreste-me tua caneta para que eu escreva uma palavra. Minha lanterna se apagou, não tenho mais fogo. Abre-me tua porta, pelo amor de Deus. À luz do luar, Pierrot respondeu: Não tenho nenhuma caneta, estou na minha cama. Vá no vizinho, acredito que ele esteja lá, pois na sua cozinha alguém está acendendo um fogo. À luz do luar, o amável Lublin bate na porta da morena. Ela responde de repente: Quem bate assim? Ele então responde: Abre tua porta pelo Deus de amor. À luz do luar, mal dava para ver. Procuravam a caneta, procuravam a luz. Com toda essa busca, não sei o que foi achado, mas sei que aquela porta fechou-se para eles. Algumas fontes relatam que plume, caneta, seria originalmente lume, uma palavra antiga para luz ou lâmpada. A versão de Dom Marcos Barbosa, Ao Cantar do Galo, para ser cantada com a música Au clair de la lune, ficou com a seguinte letra: Ao clarão da lua nasce o Deus menino, vamos adorá-lo, e é tão pequenino. Na palha deitado vamos encontrá-lo, pois já se ouve ao longe o cantar do galo. A virgem tão bela, sem nenhum enfeite, ao que nutre as aves irá dar seu leite. Nós, os nossos cantos, vamos embalá-lo, pois já morre ao longe o cantar do galo. Só porque é pequeno não o adorarei, mas vou adorá-lo porque é nosso rei. Na terceira missa vamos proclamá-lo, pois não mais se escuta o cantar do galo. Essa letra foi composta no Rio de Janeiro, no Natal de 1949. Na história da arte, Au clair de la lune, há uma menção na exposição de pintura e escultura de 1804. Pierre-Auguste Walfart apresentou uma pintura que mostra Edward Young enterrando sua filha à noite. Um crítico anônimo comentou a natureza monocromática dessa pintura com a letra: À luz do luar tudo é azul. Chorai pela desgraça desta pobre alma. Oh, sua filha está morta. Não é brincadeira. Abri a porta para ela, pelo amor de Deus. O segredo das gravações da voz humana, feitas 3 décadas antes de Thomas Edison. Por 120 anos, a verdade foi registrada sem controvérsias. O americano Thomas Alva Edison, inventor, nascido em 1847 e falecido em 1931, foi a primeira pessoa a gravar a voz humana. O inventor, entre outras coisas, da lâmpada e da câmera cinematográfica, fez em 1888, com outra de suas criações, um fonógrafo com cilindro de cera, e diante de testemunhas, inclusive frequentadoras de um concerto que gravou no Festival de Handel no Crystal Palace em Londres, Grã-Bretanha. No entanto, mais de um século depois, 2 membros da Fast Sounds Initiative, um coletivo que trabalha para tornar as primeiras gravações de som da humanidade acessíveis a todas as pessoas de todos os tempos, começaram a suspeitar que existia uma realidade alternativa. Suas descobertas surpreendentes levaram a história a ser reescrita em 2008, por 2 vezes. A descoberta
quando o americano Patrick Feaster, um historiador de áudio, começou a ler sobre um pioneiro do som antes de Edison, um bibliotecário francês chamado Edward Leon Scott de Martinville. Ele não ficou muito entusiasmado. Sua invenção parecia nada mais que um precursor técnico do fonógrafo que era usado apenas para experimentos científicos. Mas sua opinião mudou à medida que pesquisava mais, especialmente depois de ver algumas fotocópias ruins da patente de um dispositivo chamado fonoautógrafo, que o francês havia registrado em 25 de março de 1857. Pouco tempo depois, em uma visita a Paris, seu colega David Giovannoni revisou pessoalmente os papéis de Scott de Martinville no escritório de patentes da França e encontrou 2 fononautogramas, nada mais do que gravações sonoras datadas de 1860, ou seja, 28 anos antes de Edison. Eram folhas de papel cobertas de fuligem, marcadas pelas vibrações por pelo de javali provocadas pelos sons. Graças ao fato de estarem embutidos em um fixador, esses vestígios de algo que aconteceu há várias décadas foram perfeitamente preservados. O desafio era traduzir essas marcas em ondas sonoras. Giovannoni enviou os documentos a Feaster, nos Estados Unidos, que, com a ajuda de seu computador, se lançou na empreitada assim que os recebeu. Acabei ficando acordado a noite toda, diz Feaster à BBC. Feaster teve que ajustar manualmente as ondas sonoras usando como referência as vibrações inscritas por um diapasão que Scott havia gravado nos mesmos documentos justamente para esse fim. Quando o sol nasceu, finalmente consegui ouvir a gravação. Era-se a canção folclórica francesa Au clair de la lune. Sentado ali, percebi que era a primeira pessoa a ouvir alguém cantar antes do início da Guerra Civil Americana e fiquei arrepiado. Não só isso, Feaster também foi a primeira pessoa a ouvir essa gravação. Edward Leon Scott de Martinville nunca reproduziu essa primeira gravação, na verdade, ele nem tentou. Outro sonho. O bibliotecário Scott era editor de manuscritos e tipógrafo em uma editora de livros científicos em Paris. Como um bom homem de letras, seu sonho tinha sido outro. E se um escritor, ele se perguntava, pudesse ditar um sonho fugaz no meio da noite e ao acordar descobrir não apenas que ele foi escrito, mas se alegrar por estar livre da caneta, aquele instrumento com o qual ele luta e que esmorece a expressão. Basicamente, o que ele queria criar era um dispositivo que cumprisse função semelhante aos modernos programas de reconhecimento automático de fala, uma ferramenta capaz de processar o sinal de voz emitido pelo ser humano e convertê-lo em símbolos de fácil leitura. A ideia imprudente de fotografar a palavra lhe ocorreu um dia, em meados do século XIX, após ler um texto sobre fisiologia humana. Se a fotografia podia capturar imagens fugazes com lentes que imitavam o olho, não poderia uma réplica de um ouvido captar as palavras faladas? Sua inspiração deu origem ao autógrafo, um aparelho que podia transcrever o som, e ele voltou a sonhar que a caligrafia escrita em fuligem, que considerava a taquigrafia natural, um dia seria lida com a mesma facilidade com que os símbolos que havíamos inventado, como as letras. Por enquanto, ele havia logrado em fazer do som, sempre invisível e fugaz, algo visível e permanente. Depois que seu fonoautógrafo chamou a atenção da SEM, Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, uma associação de especialistas que avalia novas tecnologias e suas possíveis contribuições para a indústria francesa, Scott recebeu apoio para aprimorar sua invenção. Posteriormente, associou-se a Rudolf Koenig, fabricante de instrumentos científicos de precisão, para comercializá-lo, apresentando-o no catálogo como um dispositivo capaz de preencher uma lacuna na acústica, que segundo ele, está um século atrás de outras ciências experimentais, faltando instrumentos de observação, medição e análise, como a astronomia antes da invenção do telescópio. O fonoautógrafo era um meio de dissecar fenômenos sonoros, um microscópio que não apenas mostra os sons, mas também preserva sua impressão. Mostrar sons, em vez de reproduzi-los, sempre foi sua intenção e, com isso em mente, Scott fez várias dezenas de gravações de fragmentos de música,
poesia e teatro em vários idiomas que ficaram quase esquecidas em várias instituições francesas de renome. Até que em 2008, com a tecnologia de hoje, uma dessas gravações veio à vida como a um fantasma atravessando uma cortina de tempo, conta Giovannoni à BBC. Apresentação ao público. A gravação de Auclair de La Lune na voz de uma garota que Giovannoni e Feaster pensaram ser filha de Scott foi lançada ao público e logo viralizou. Ouviremos agora a primeira gravação da voz humana com fonoautógrafo em 1860, na primeira versão em que a reproduziram, ou seja, mais rápida. Mas nem todas as reações foram de admiração. Charlotte Green, jornalista da BBC Radio 4, teve um ataque de riso incontrolável quando a ouviu no noticiário que apresentava ao vivo, um clipe que também viralizou. Mais tarde, Green disse que parecia uma abelha presa em uma garrafa. Alguns ficaram comovidos com a gravação, outros a acharam assustadora. Em todo caso, a história foi reescrita. Talvez Edison tenha sido o primeiro a reproduzir a voz humana, mas agora sabíamos que Edward Leon Scott de Martinville foi a primeira pessoa a gravá-la. 6 meses após o lançamento do que agora era reconhecido como a primeira gravação de voz do mundo, Giovannoni e Feaster estavam trabalhando em outro áudio quando perceberam que haviam cometido um erro tremendo, e eles tocaram Auclair de La Lune com o dobro da velocidade. Quando corrigido, a voz não era de uma menina, mas a do próprio Scott de Martinville. A história teve que ser reescrita mais uma vez. Com o tempo da reprodução ajustado, a primeira gravação da voz humana pôde finalmente ser reproduzida e, desta vez, a voz foi identificada como sendo do próprio inventor e não de sua filha, como era a suspeita anterior. O inventor do fonoautógrafo e responsável pela primeira gravação da voz humana realizada no mundo, Edward Leon Scott de Martinville, morreu de aneurisma no anonimato pouco depois da invenção do fonógrafo de Thomas Edison. Ele foi enterrado em uma sepultura sem nome, pois sua família não tinha dinheiro para uma lápide. Em seu testamento, Scott pediu aos seus filhos que se certificassem de que ele e sua invenção não fossem esquecidos. Apenas em 2015, a Unesco, o braço da ONU para a Educação, escreveu em seu registro da memória do mundo as primeiras gravações da humanidade de sua própria voz, os fonoautogramas de Edward Leon Scott, de Martinville. Este foi o nosso quadro, Descobertas em Foco, do canal Memórias do Rádio. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e se inscreva em nosso canal. E claro, continue ligado. Esse é o nosso canal Memórias do Rádio.